Señores y señores, pioneros de open banking, bienvenidos, and a very, very warm welcome from the British consulate in Sao Paulo. What a treat. I am here in Sao Paulo, and let me start by saying a huge thank you to everybody I have met so far on this trip that has made me feel incredibly welcome. But I would like to give a shout out to the team at the British consulate that have made this happen. And they are Joel, who sat in front of me, Julia, Nicholas, whose organizational skills are exceptional, Oliver and Julia, and behind them, a huge team. Today, I have had a bit of a gastronomic tour, actually. For those of you that haven't been to Brazil, not only is it the hottest place on the planet to learn about open banking and open finance, they happen to have some of the most delicious food you will ever have tasted. I have had some amazingly dishes, amazing dishes that I can't even pronounce. So let me encourage you to connect with me, and I will introduce you to the British consulate, and they will connect you with other fintechs within this amazing ecosystem. So what we're here today to do is to talk about payment initiation. As I said, open banking, open finance, as they now call it in Brazil, is the hottest topic in our industry. So we are having our session in two parts today. So our campfire will kick off with me talking with James, having a fireside chat about lessons learned from the UK. Now, when we spoke to our open banking community globally, what everybody wanted to hear was more about the best use case we have in the UK. Now, because the UK is at the vanguard of open banking, because we created the blueprint, the best use case is HMRC. So we have James Hickman from EcoSpend to talk more around that. Then I will be passing the mic from Alicia from Accenture. And it is thanks to Accenture that we have our campfire today. So a huge shout out to that team. That panel session will be in Portuguese, and we will be broadcasting this out with some subtitles when we share it. So all that remains for me is to thank everybody for tuning in. Payment initiation is what you wanted to talk about. And I would like to say congratulations. We now have a new payment initiator in the Brazilian ecosystem, and you're going to hear from them first here at OBE. So we like to give you the news hot off the press. So you're in for an absolute treat. So let me start by saying hello to James. James, hello, how are you doing? Helen, I'm extremely well, thank you. It's lovely to be with you. I think this is my second campfire, so I'm thrilled and privileged to be joining you again, especially as you're in the glamorous heights of Brazil today. Pioneiros, which is the financial center of Brazil. I think it means pine trees, actually. I have been talking a lot about HMRC and the use case. So literally every conversation I've had since I've arrived, everybody wants to learn about what we can share with the ecosystem to accelerate adoption. And I always cite your use case, James. So I would like to kick off by asking you some of the problems that HMRC were looking to resolve when they look to implement open banking. Did they have a Damascus moment and say, open banking is the way we want to go? Or were there some more commercial problems that they were looking to resolve? Well, I'm sure, and thank you, by the way, for having me, and thank you to Accenture for also helping to host the event. It's really great to be here. So I think to answer your question, Helen, clearly there were some issues that HMRC were looking to solve. I think fundamentally, as we all know, with open banking, payments and data, it's really a case of solving cost and efficiency issues. So like any government department, perhaps now more than ever with the cost of living crisis and inflationary issues and so on, ensuring taxpayer value for an organization such as HMRC is paramount. And for all of those watching who aren't familiar with HMRC, HMRC stands for His Majesty's Revenue and Customs. I think that's the first time I've had to say that. And it's the tax collection department for the UK government. So it collects, I think, around 700 or 800 billion pounds a year. So it was a fabulous opportunity for us to get involved.
We're a small third-party provider based here in the UK. We're FCA authorised for both the payments initiation and account information sides of open banking, and we have direct bank integration. So we don't rely on a third-party aggregator, which we think is very, very important. So we entered this tender end of 2020. We had no idea that we were going to win, because it was in fact the first commercial activity we engaged in. We found ourselves in the shortlist against a small number of very large global blue chip brands. And anyway, we're very lucky to have been successful. So I think, to answer your question, Helen, what we're really looking at is something, you might call inherent cost dysfunction. So card fees, slow cash flow, and of course the challenges of reconciling many, many millions of transactions every month from a tax-paying population the size of the UK. So we were, as I'm sure everyone on this call understands, very thrilled to be able to help solve those problems. So HMRC were looking for efficiencies and a fast and secure way to collect our taxes. Yeah. So I'm curious to learn more around how EcoSpend resolved those challenges. And then let's have a look at the results, because they are inspirational. That's yeah, I mean, that's very kind that you should say that. So as I mentioned, we found ourselves in the shortlist. I think we certainly had no idea that we were going to win. We thought it would be given to a large global blue chip brand. Amazingly, they gave it to us. So I think hats off, or we would say this, but hats off to HMRC for awarding such a prestigious tender to ultimately a very young startup. And I think, as I mentioned, we have direct bank integration, so I think that's very important. And the way that our CTO, Alishan, had built the direct connections and built our infrastructure was clearly very important, because as we all know, with the trust framework in the UK, not all TPPs have the same level of quality or performance. And we're just very lucky. I can take absolutely no credit for it, but we're just very lucky that our technology team is, I think, probably the best in the industry, certainly in the UK. So then we started integrating probably from January last year, and we were very happy with the speed. So I think another really good indication of the potential of open banking is how easy it is to integrate. So we just effectively supplied our API endpoints with that full direct bank connectivity to HMRC, and they were able to go live in about 8 weeks. So by March last year, we were taking our first payments. We all huddled around this screen, and we watched one of our colleagues from HMRC actually make the first ever open banking payment. And it was quite a funny moment, because in a way it felt a little bit anticlimactic, but we're now live about 18 months later with, I think, 40 different taxes. They're called heads of duty in the UK. And I think collectively across our entire customer portfolio, we've processed the best part of £10 billion of open banking payments, which again, we think is probably a record, but also it's helped improve and develop and optimize our systems, which we're obviously very, very, very happy about. And I think, to answer your question, Helen, with regards to the results, I mean, clearly there have been massive savings on card fees. As we all know, the funds clear instantly. And perhaps best of all, we have this thing called perfect reconciliation. So many people here will know that when humans are involved, often mistakes are made, and HMRC typically see a large number of payments go into suspense accounts because human beings incorrectly enter the wrong reference number. I'm really pleased to say that 100% of our payments, several million payments now, have all ended up in the right place. So the savings on not on that money not going missing is very, very significant, because you can imagine how much it costs to employ people to repatriate all those missing funds. So I think, in a nutshell, it's savings on transaction fees, but it's also the fact that payments have all ended up in the right place, negating the need for that heavy lifting sort of human involvement to try and reconnect money that's gone missing with people that have made the payments. It's an amazing story of collaboration. So EcoSpend, a small TTP in the UK, now a very established TTP, collaborating, which is the key word around how this ecosystem develops and grows. Collaborating with, and I will say it because I've never actually said this either, His Majesty's Revenue and Customs. So it is a real story of success.
and it should inspire every TTP out there, and it should also inspire every bank and large institution to want to collaborate with those smaller TTPs. And it is through that collaboration that this ecosystem will accelerate. It's a rising tide and all the ships will sail. So on that count, it is hugely inspirational. But also, do you just want to tell us that figure again in terms of the taxes that have been collected? Because it is a whopping, what did you say, James? Well, I think across our entire portfolio, it's not shy of about £10 billion. Obviously, a large part of that is HMRC, but given our relationship with HMRC, we're not really allowed to divulge specific numbers. But you can sort of probably ascertain it's the high single-digit number, and that's from a standing start. And we had our first sort of major test last January with the self-assessment peak. January in the UK is when everyone has to file their personal taxes. And I think on the last day of January, I think we processed just shy of £250 million. So our systems couldn't have been more tested or more robustly proven, really. And you tell a lovely story that I would like you to recall now around the training that you had to do on the customer service system. And that is a great way just to reinforce the perfect reconciliation. And what that means is nothing goes into suspense. What that means is our government, the UK government that is, has saved a colossal amount in overhead. Over to you, James. Yeah, absolutely. And that was my point, Helen, about the lack of sort of need to, to do any reconciliation or have any reconciliation problems. So I think Helen's remembering the story. Because we're obviously a small business, there aren't that many of us. And when we got awarded this contract by, one of the largest businesses in the UK, we obviously all thought we might have to do some customer service training to prepare ourselves for the deluge of requests and complaints that would inevitably come in given the size of the opportunity. So I had to personally do what's called Zendesk training, and I'm afraid to say still can't really use Zendesk. But anyway, the best bit of all is we didn't get one phone call or email, and we still haven't had any customer service inquiries at all. So, many millions of transactions later, our customer service team hasn't been troubled, which is just such a relief, but such an amazing indication of the quality of the technology, but also the customer experience. So, your end customer, they don't care about PIS or PSD2 or API speed, nothing like that. All they want to know is that they're doing something completely intuitive. And obviously, as in Brazil, same in the UK, there's a huge explosion of the use of smartphone and banking on smartphones. People are just intuitively using this solution. We also have a QR code solution, which people can scan a QR code on the screen and complete their payment via their phone. Consumers just use it. They just think they're doing something that they've always done. There's no magic or complexity in it to them. So would you say that HMRC has driven open banking adoption in the UK and helped to make it mainstream? I would suggest that it's been a complete game changer. It's always very gratifying when we hear our competitors talking about open banking, and they always reference HMRC as one of the great success stories. I think it's amazing how HMRC as a government department were able to move so quickly and to deliver such an effective program. We all know that governments and IT infrastructure don't always go together hand in hand, but I'm completely in awe of Nick Down and his team, Rachel, Melanie, and others who have completely put this on the map. And they've delivered a system from literally pushing the tender out publicly to going live in almost 6 months, which is just seems to be a world record. And it feels like we are now the benchmark for which people in the UK measure the success of open banking. And it's also completely put our business on the map. We were acquired earlier in the year by a Swedish company called Trustly. So it sort of made us a lot more sort of, I think, interesting to others. And it's given us this amazing ability to scale and grow our technology with real live volumes rather than just test volumes. An amazing success story. James, one thing I would like to touch on at the top of our fireside chat, you talked about open banking and open data. And I'm a great advocate in dividing the two, because you have payment initiation, which we're going to talk about in Brazil in a moment, and we have open data. So what are the lessons learned from payments quickly and then data? Yeah, great question. And I couldn't agree more that
open banking shouldn't be talked about as one thing. It's very distinct. You have payments and you have data, and ultimately one day they might somehow come together, but today they're very distinct services, particularly in the UK. So payments is pretty easy to understand. It's very transactional, and it's kind of quite mechanical. It's quite easy to think of a cost of a card, the fact that you don't get your funds instantly, the risk of fraud, the fact that there's chargeback fraud for merchants and so on. So payments is clearly here to stay in it, and we've proven with HMRC and some of our other clients that it's got tremendous value. But perhaps data is even more exciting given the many, many ways it can benefit both the consumer side and the businesses. That said, trust is everything. So educating and protecting the customer will be absolutely key, because if you're a merchant, who wouldn't want direct visibility and categorization on the income and expenditure of a customer over the last 7 years? I mean, it's an absolute embarrassment of riches in terms of customer information that you could obviously get some benefit from, whether it's for a credit card, whether it's for a loan, for car finance, for a mortgage, or customer loyalty, or much else beside. But there is still a real sort of education process, I think, that needs to happen with the customers, because data protection is everything. And of course, open banking data can also help vulnerable customers, and we're working on various projects on that at the moment. But at the same time, clearly, we want to make sure that they're fully protected as well. So I would say that payments and data in that order. So it's a story that the data tells, because the data doesn't lie. If you had one lesson, because I've been asked this question all day, if you had one lesson that you would want to share with our Brazilian audience about lessons learned from the UK, what would that lesson be, please, James? Great question. I think I've had a few, but perhaps my biggest lesson would be just roll with it, get something out there, test it, see how people respond, and iterate sort of in plain sight. I think there's a lot of, large companies particularly can spend a lot of time navel gazing and imagining what may or may not happen through lots of desk research, but there is no compensation, no substitute for testing. But that goes back to that agility, that goes back to that David and Goliath. It's the whole collaboration, the banks and the fintechs working together. I have one final question before we wrap up. Could this be replicated in Brazil? I mean, from what I'm hearing right now, the Brazilian market couldn't be more exciting or more ready. I hear there is a real movement and momentum. So yes, and yes to your question. And I'm sure we could probably agree that this type of technology will be ubiquitous and commonplace within the next 5 to 10 years across every major economy, or every modern economy in the world. So I think Brazil absolutely should be at the forefront of this, just like the UK. James, it's been an absolute pleasure. When I'm home in the UK, that's a gin and tonic. Thank you very, very much. Alicio, you've just heard from James talking around the best use case we have in the UK, and I would argue therefore the world, and talking about payment initiation. I am delighted that you are going to talk about payment initiation and inspire our global audience. So without further ado, because I have run over my time, so please don't rush your section. Please, we can put some more money in the meter. Over to you. Now, this part is going to be in Portuguese, which is an ideal opportunity for me to try and brush mine up. Alicio, please take it away. Thank you, Ellen, and thank you, OB, for hosting this event. So now I'm going to switch to Portuguese. Boa tarde a todos. Eu sou Eliseu Tudisco, vou me apresentar rapidamente. Sou Principal Director do time de estratégia com foco em Payments e Open Finance da Accenture. E estou hoje aqui super empolgado para moderar esse painel aqui com algumas feras do mercado para falarmos e aprofundarmos sobre o tema de iniciação de pagamentos. Eu já vou passar a palavra aqui para cada um dos nossos convidados para que eles possam se apresentar rapidamente, mas a ideia aqui hoje é poder aprofundar no tema de iniciação de pagamentos e planejamos aqui abordar basicamente 3 grandes tópicos. O primeiro foca em discutir uma primeira visão de eventuais benefícios ou até mesmo posicionamento que as empresas estão buscando relacionado ao tema de iniciação de pagamentos.
Num segundo momento, vamos abordar também quais são os desafios ou mesmo aqui fatores críticos de sucesso para implementação ou mesmo para criar uma oferta de iniciação de pagamentos e, por fim, também iremos tocar alguns elementos aqui no que tange uma perspectiva de futuro em relação ao tema de iniciação de pagamentos. E para começarmos, como eu comentei, vou aqui chamar cada um das nossas feras aqui ou convidados para discutir esse tema de iniciação de pagamentos. Começo chamando a Karen Machado. Por favor, Karen, quer fazer uma rápida introdução? Legal, obrigada. Primeiro, quero agradecer o convite da Open Banking Excellence da Accenture de estar aqui com feras de mercado e companheiros nessa jornada, né? Que acho que a Ellen falou bastante, né? Uma construção muito colaborativa, muito coletiva. Eu sou a executiva responsável pelo Open Banking no Banco do Brasil, é um dos maiores bancos do Brasil, é também o banco mais antigo, tem uma presença física muito relevante, uma presença digital muito relevante, e sou responsável por organizar a agenda, tanto de cumprimento regulatório, né, quanto a parte negocial. Perfeito, obrigado, Karen. Chamo agora a Ana Fusco, quer se apresentar também, por favor? Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, quero agradecer a oportunidade aqui de estar discutindo um tema tão relevante, né, e tão oportuno aqui, tanto para a Cielo como para todos os participantes aqui. Eu sou a Head aqui de inovação dentro da Cielo, onde também toco uma parte do Open Finance, principalmente a parte regulatória, a parte de negócio, sempre pensando no futuro também. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ana. Chamo agora o Ivo Mosca, por favor. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, agradecer também o convite da OBE e da Accenture e dizer que estou muito empolgado para a conversa que a gente vai ter hoje aqui. Tá? Eu sou responsável hoje por toda a parte de estratégia de evolução regulatória e aqui hoje principalmente sobre as minhas atribuições, pagamentos instantâneos, né, o PIX, Open Finance e agora já também olhando para o mundo de CBDC e cripto. Tá? Então, espero poder contribuir sobre essa rica discussão que a gente vai ter agora. Perfeito. Convido agora José Camargo, por favor, quer se apresentar? Eliseu, obrigado. Primeiro, agradecer aqui o convite, né? Grande oportunidade, um prazer estar com todos vocês, com esses grandes colegas aqui também nesse painel aqui. Acho que esse é um tema que atrai muita gente, né? Muita atenção. Aqui no Bradesco eu sou o Head de produtos de Cash Management e conta corrente, então toda a parte de pagamentos e recebimentos, incluindo o PIX, né, pagamento instantâneo, e a iniciação de pagamentos está aqui comigo, na minha equipe. Então é um grande prazer aqui de estar nesse painel e poder discutir com vocês um pouco desse nosso grande futuro e oportunidades, né? Perfeito. Chamo agora Nathan Marion, por favor. Boa tarde, pessoal. Também é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Eliseu, Helen, da OBI da Accenture. Me sinto honrado de estar aqui com feras de verdade que ajudaram a construir e estão construindo Open Banking e iniciação de pagamento. Eu sou General Manager da Volt no Brasil e na América Latina. A Volt é uma startup, uma fintech de Open Banking e pagamentos instantâneos no mundo. E eu atualmente estou liderando a expansão da companhia para a América Latina e para o Brasil, obviamente, o lugar que tudo está acontecendo, né? Como brasileiro, me sinto muito honrado em fazer isso também. Perfeito. E, por fim, eu convido o Caro Aristides também para se apresentar. E, além da apresentação, Aristides, eu também te convido para, pela tua participação no Comitê Deliberativo e até mesmo o Ivo, que ele também é um conselheiro que representa a FEBRABAN no Comitê Deliberativo. Caso queiram dividir um pouco também, além da sua apresentação, querer dividir um pouco dos números que nós já temos em relação à iniciação de pagamentos, por favor, fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Ellen por estar participando mais uma vez de um Campfire. É um prazer muito grande estar participando e agora do primeiro Campfire em português, dividindo esse palco aqui, falando especificamente do Open Finance do Brasil, com ilustres companhias. Tem sido uma jornada de bastante aprendizado para nós. Estava lembrando um dia desse que a nossa primeira reunião do conselho foi em meados de 2020, agosto de 2020,
E durante a pandemia, nós nunca tivemos encontro presencial, então tudo que nós construímos aqui ao longo desses 2 anos foi inteiramente virtual. Até eu lembro que sexta-feira foi a primeira vez que eu vi o Ivo pessoalmente, depois de 2 anos em reuniões contínuas, mas temos conseguido trabalhar, apesar de todos os desafios, não só do projeto em si, mas do momento, o Open Bank tem emergido aqui no Brasil. Só para ter uma ideia, nós lançamos em agosto do ano passado a parte de compartilhamento de dados pessoais transacionais, e em pouco mais de um ano já temos 6,5 milhões de usuários, ou seja, pessoas que têm um consentimento ativo de compartilhamento de dados para um terceiro. A lista de pagamentos está começando agora, são números aí ainda modestos, nós admitimos em torno de 20 mil iniciações de pagamento por semana, mas nós acreditamos que com o Pix esses números tendem a incrementar a partir do momento que nós consolidarmos essa infraestrutura, que é sempre um desafio muito grande, tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista tecnológico, criar essa estrutura para que o setor privado comece assim a desenvolver novas maneiras de efetuar pagamentos de forma muito mais rápidas e eficiente. E aqui nosso foco é que se destacar o quanto a iniciação de pagamento pode contribuir, principalmente nessas formas entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, principalmente fomentada essa conjugação com o Pix. Só para trazer um dado, o Pix hoje, quando ele nasceu, tinha em torno de 5% dos seus pagamentos de pessoas físicas para pessoas jurídicas, e hoje está em torno de 10%. Mas acho que a intenção de pagamentos pode aumentar, não somente aumentar, mas principalmente trazer outras transações. Esse relacionamento entre pessoas físicas e governos, que é algo já mais usual em UK, que ainda no Brasil é algo muito pequeno em relação ao nosso potencial que nós temos aqui. Eliseu, se eu puder complementar aqui o Aristides, acho, primeiro agradecer que Aristides, foi um prazer conhecê-lo na última sexta-feira. Para quem não sabe, o Aristides tem quase 1,90 m de altura. Ali fiquei surpreso. Uma coisa do mundo virtual é que a gente não sabe a altura das pessoas, né? A gente só descobre ao vivo. Mas aqui alguns pequenos complementos. Acho que, primeiro, na questão de transmissão de dados, né, a gente tem aqui uma última medição e a gente já está próximo dos 9 milhões de consentimentos, o que mostra aqui um crescimento realmente muito grande. A gente deve superar, com certeza, 10 milhões de consentimentos ainda no terceiro trimestre, né? Já são mais de 30 instituições participantes e já temos aqui, ainda no compartilhamento de dados, quase 1,5 bilhões de chamadas mês. Então, a gente vem aqui realmente num ritmo de crescimento bastante grande e impressionante. E no mundo de iniciação de pagamentos, como o próprio Aristides colocou, eu acho que além de estarmos ainda, né, num processo aqui ainda de rampagem, né, nós já temos hoje 10 instituições autorizadas a funcionar até o último levantamento, 2 já atuando aqui com soluções já chegando ao cliente final e com algumas expectativas e que a gente vai discutir um pouquinho aqui ao longo do nosso encontro, né? Perfeito, Ivo. Obrigado pelo complemento. E daí eu já até aproveito que no tema de iniciação de pagamentos, pelo menos a foto até a última sexta-feira, nós temos 12 empresas homologadas, porém a quantidade de empresas em operação não necessariamente ainda são esses 12, né? Temos um número menor em relação a isso. E até já aproveito para começar aqui a fazer uma primeira pergunta para a Karen, que é, Karen, na sua visão, como é que as empresas estão se posicionando para alavancar o relacionamento com clientes, tanto numa perspectiva ampla de Open Finance, como especialmente aqui na perspectiva de iniciação de pagamentos, e até mesmo quais as sinergias que você enxerga que estão buscando aí com os negócios atuais, por favor? Legal. Eu acho que o primeiro desafio é, de fato, colocar a estrutura funcionando, né? Acho que a gente deve depois conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vejo as instituições bastante concentradas em garantir que haja integração e que tenha uma boa experiência para o cliente. E acho que o segundo passo que a gente já começa a ver nascer no Brasil são, de fato, os casos de uso, né? Eu penso que a gente, num futuro muito próximo, vai falar muito pouco em Open Finance, porque isso vai estar tão integrado como por exemplo, streaming, né? A gente não fala, vamos assistir um streaming de vídeo hoje? Você quer saber o benefício, né? Você quer a programação, você quer o vídeo. Então, acho que o Open Finance, ele não vai ser um fim em si mesmo, ele é um meio
de atingir outros objetivos. Então, eu já vejo as empresas lançando soluções e casos de uso, principalmente quando a gente olha para a primeira fase do Open Finance, né, a de compartilhamento de dados, a primeira fase que traz mais impacto para o cliente. Então, por exemplo, em modelagem de crédito, por exemplo, em onboarding, né, de novos produtos, em abertura de conta. Por exemplo, até o Banco do Brasil mesmo divulgou um caso para ajudar o cliente a gastar melhor o seu dinheiro, então identificar compras que ele faz em outros estabelecimentos e poderia fazer com desconto por meio de determinada plataforma, a gestão financeira de uma forma geral. Então, acho que já tem os primeiros casos de uso nascendo. Quando a gente olha para a iniciação de pagamento, ainda está bastante no começo, né? Nós somos uma das instituições que já está com o iniciador em produção, a gente está quase que pilotando em produção, né? Testando em produção, já está disponível para o cliente, mas ainda é um volume muito pequeno, e eu vejo que isso tende a crescer conforme a gente integrar isso nas jornadas, né? Das jornadas financeiras do cliente. Por exemplo, para contratar um produto no Banco do Brasil e fazer o pagamento na conta de outro banco, ou mesmo para usar o nosso aplicativo de gestão financeira, Minhas Finanças Multibanco, para movimentar os valores em outras contas, sem precisar acessar aquele aplicativo. Então, acho que uma forma de alavancar vai ser principalmente garantir casos de uso, ou seja, né, benefícios, usos reais da tecnologia do Open Banking, e principalmente uma experiência muito positiva, né? Quando eu olho principalmente para a iniciação de pagamento, eu acho que vai ter uma disputa muito grande pela interface que o cliente vai usar, porque a iniciação de pagamento permite que ele escolha, né? Ele pode deixar de acessar o aplicativo do Banco X e fazer a movimentação pelo aplicativo do Banco do Brasil, por exemplo. Então, acho que uma das formas de alavancar uma disputa muito grande vai ser nessa interface, nessa experiência do cliente. Perfeito. Muito obrigado, Karen. E aproveitando aqui, já pulo para a próxima pergunta para o Natan, que é, na sua visão, Natan, como é que você enxerga que iniciação de pagamentos pode evoluir ou mesmo alavancar a experiência de utilização do Pix? E até mesmo quais os principais casos de uso que você enxerga que pode ter aqui um aumento da adoção, uma alavancagem de utilização como um todo? Obrigado, Eliseu. A pergunta é muito boa, porque se você principalmente compara com o mundo, é impossível falar de iniciação de pagamento sem falar de liquidação, principalmente instantânea, né? E uma das coisas que faz, acho que o Brasil se despontar em relação ao resto do mundo é o Pix, né? A introdução da iniciação de pagamento vem agora nessa fase 3, onde ela encontra o Pix, que apesar de ser ainda muito novo, né, é muito maduro. Assim, todo mundo está usando, né? A ascensão, obviamente, do peer-to-peer, mais do, como o Aristides comentou, do person paying business, né? Do usuário, do consumidor final pagando negócios, comprando alguma coisa usando o Pix, é enorme, né? E aí, quando a gente traz a iniciação de pagamento no contexto onde Pix é maduro e crescendo a cada mês no volume de utilização e na adoção da população brasileira, tem duas perguntas que ficam, né? Por que o usuário final, quando estiver pagando por um serviço ou comprando um produto online, vai usar a iniciação de pagamento e não o Pix, né? E o que ele vai ter de vantagem nisso, né? Então, na minha visão, e aí, óbvio, a gente vai descobrir isso, né? À medida que isso vai sendo implementado e vai sendo melhorado e otimizado, mas na minha visão hoje, né, como usuário, aqui eu falo para uma população brasileira e quem não conhece o Pix, você vai fazer um checkout numa loja virtual, por exemplo, você escolhe para pagar com Pix, você dá até um QR Code, você pega o seu celular, se você estiver fazendo o seu checkout no desktop, abre o aplicativo do teu banco, entra na área Pix, lê, obviamente, aquele QR Code e paga. Se você estiver no teu mobile, né, se você estiver fazendo checkout hoje, a ampla maioria das compras online já são feitas, né, no ambiente do smartphone, você clica no checkout, você vai ter que fazer aquele copia e cola, né, que eu acho que alguns aqui já estão acostumados, então você vai copiar e colar, sair do web ou do app, entrar no app do teu banco, abrir a área Pix, colar e confirmar o pagamento. Parece muito simples, mas esse é uma das oportunidades muito grandes da iniciação de pagamento, otimizar a jornada do cliente no processo de compra, né? Se eu tiver no meu mobile, eu obviamente opto por pagar com iniciação, seleciono meu banco, tenho um web-to-app e confirmo o pagamento.
uma interface rápida, eu estou excluindo muitos passos no processo e na experiência. E e-commerce, né? Compra virtual é tudo sobre a experiência. É diminuir passos, né? Isso vai aumentar a tua conversão e aumentar a tua autorização. Esse é só né? Uma das visões e uma das formas de iniciação de pagamento vir nesse contexto e otimizar muito a experiência de compra, como a Aristides disse no início, aumentar ainda mais a adesão, de novo, nessa combinação da iniciação de pagamento e Pix. Perfeito, perfeito, excelente, Nathan. E até aproveitando, eu passo agora para o Camargo, entrando numa perspectiva de quais são novos negócios que podem ser criados no entorno da iniciação de pagamentos e até mesmo como é que a iniciação pode ajudar a alavancar aqui uma estratégia transacional junto aos clientes. Eu acho que é uma excelente pergunta, né? Acho que um pouco do que já foi comentado, assim, a amplitude de casos de uso que a gente vai ter com a iniciação de pagamentos, ela é muito grande. E não podia ser diferente, né? A gente está falando aqui, acho que o Nathan, a Karen trouxeram um pouco disso, a gente está falando de 2 trilhos novos, né? Que estão transformando muito o Brasil, o mundo inteiro, mas especialmente o Brasil, que é o Pix e que é o Open Finance, né? A gente tem esses novos trilhos que eles praticamente assim, todos os participantes da cadeia podem entrar, podem participar, podem ser iniciadores, nesse caso da iniciação, né? Desde uma IF, uma adquirência, uma plataforma de e-commerce, o próprio lojista pode ser, e colher o benefício do iniciador, né? Então, assim, eu acho que eu resumiria aqui, vamos dizer, 3 grandes modelos de negócio, né? A gente tem primeiro ali a empresa que usará a iniciação assim, de pagamento, né, em seus próprios canais transacionais, né, para alavancar a experiência do usuário, um pouco do que o Nathan também já citou, né? Ou seus próprios checkouts ali, né? Até pensando numa loja, colocar no seu checkout ali, a iniciação, com mais um modelo mais uma modalidade ali de meio de pagamento, né? Tem a empresa também que vai oferecer um modelo de iniciador as a service, né? Então ele vai lá, traz um conceito de adquirência para uma plataforma de terceiro, né? E ele pode alavancar com isso aqui um ecossistema todo que está envolto nesse modelo, né? E acho que, por fim, assim, um terceiro, que acho que é muito claro, também é a oportunidade aqui que a gente traz, né, para o mercado, para empresas e fintechs que eles podem construir e ofertar um motor para o iniciador, né, de pagamentos, sem ter a licença, ofertar isso para alguma empresa que queira oferecer, queira ser um iniciador, mas que não quer ter o desenvolvimento. Então, aqui a gente amplia aqui o escopo, né, a atuação de várias empresas. Então, acho que isso é muito bacana, né? E aí, entrando assim, um pouco mais no detalhe aqui do iniciação de canais próprios, né, que é o primeiro item aqui que eu acho que eu comentei aqui, as empresas vão ter a oportunidade de oferecer uma melhor experiência, né? Isso a gente falou, acho que o Nathan trouxe esse ponto, que eu acho que é fundamental, né? A gente tem que olhar cada vez mais a fluidez das experiências, né? O Pix traz muito isso com ele por ser instantâneo, né? E é uma jornada muito fluida. Mas aqui a gente tem assim, dá para a gente abrir um leque de outras oportunidades de débito, né? Que a gente pode oferecer para os clientes, né? Então, se por exemplo, sei lá, o cliente quer fazer um Pix, não tem saldo na conta dele. Tudo bem, ele com a iniciação ele vai poder debitar outras instituições. Então, como a Karen comentou, né? Ele não precisa sair, por exemplo, do app do Bradesco para conseguir concluir aquele Pix. Ele pode debitar outra instituição, né? Ele, sei lá, eu quero fazer comprar, pagar alguma coisa no checkout e estou com o meu recurso espalhado em mais de uma instituição, mais de um participante, né? Eu posso fazer isso debitando vários, né? A gente pode pensar em alguma coisa debitando vários participantes, fazendo um único pagamento, né? Então, assim, transacionalmente falando, assim, acho que há um potencial gigante da gente engajar clientes, trazer o cliente para a iniciação, né? Ter uma melhor experiência, né? E aí acho que é um ganha-ganha, porque o cliente ele vai ganhar com a experiência melhor, ele vai ser melhor atendido, ele vai ter mais oportunidade e, ao mesmo tempo, assim, quem tiver com essa jornada muito boa, né? Você ganha o tempo de tela dele, né? Então, você traz o cliente para junto do seu app e aí você abre uma série de oportunidades aí, além do seu canal próprio, porque se a gente for pensar assim, na iniciação, né, como meio de pagamento, ela vai ser uma opção de pagamento via Pix com uma jornada otimizada, né? Um pouco do que o Nathan falou, né? Hoje ele tem que ir lá, copia, cola, né? Pega, copia no seu app, no seu banco, volta para a loja, tudo. Aqui ele vai poder fazer uma única jornada, tem um redirect, mas ele faz uma única jornada e onde ele começa, onde ele termina, sem ter muita fricção, né?
Então, acho que aqui tem uma vantagem, pode trazer, né, um uso maior aqui para a iniciação do que a forma como a gente tem o Pix hoje, né? E acho que, assim, por fim, assim, acho que temos os iniciadores que poderão ofertar também solução como serviço, né? Como eu falei, a gente sempre pensando aqui, no caso de uso mais emblemático, né, a gente acaba lembrando do e-commerce ali, no checkout do e-commerce, a gente pode aplicar de várias outras formas, né? Qualquer empresa, de uma certa forma, pode oferecer, né, nos seus canais transacionais, explorar melhor esse serviço dentro dos seus próprios canais, ou mesmo oferecer esse serviço para colocar em outros parceiros, né? Então, acho que um pouco do que até a Helen falou, né? Aqui cabe muito assim essa parceria, né, e a cooperação, né, entre grandes instituições e fintechs, né? Aqui é uma coisa que a gente consegue trabalhar muito em conjunto e oferecer melhores jornadas para os nossos clientes, né? Então, acho que tem tem grandes oportunidades aqui de a gente oferecer novos serviços e novas experiências para os nossos clientes, né? Perfeito, concordo 100%. Inclusive, essa mudança de experiência, ela realmente promete aí trazer um leque amplo de oportunidades. E até para fecharmos essa visão, ou toda essa discussão de benefícios, posicionamento, eu faço uma pergunta para o Aristides aqui de qual que é a posição do Banco Central em relação à iniciação de pagamentos, como é que isso pode potencializar o Pix e até mesmo que outras aplicações ou até mesmo outras credenciais estão previstas aí para poder evoluir essa perspectiva de iniciação de pagamentos. Por favor, Aristides. Primeiramente, só para esclarecer o número, assim, pessoal, não é que o meu número e o do Ivo são diferentes, não. É porque o Ivo falou consentimentos ativos, eu falo de usuários únicos, CPFs. Mas os dois estão certos, porque eu tenho pessoa no Open Finance, tem mais de um consentimento ativo. Mas, voltando à pergunta, assim, o Pix e o Open Finance, eles vão andar juntos, entregar capacidades tecnológicas para o setor financeiro e desenvolver novos modelos. Não só na questão que o Nathan falou, por exemplo, muito bem colocado, da experiência no canal mobile, mas principalmente observando a cultura do brasileiro de entregar novas capacidades tecnológicas. E aqui eu exemplifico um pagamento parcelado digital. Hoje, a cultura do brasileiro é muito do pagar alguma coisa, algum produto ou serviço de forma parcelada, que é uma cultura que é um pouco diferente de outros países, mas nossa aqui há muito essa cultura. E principalmente quando você quer pagar de forma digital, hoje você tem uma alternativa que é o cartão de crédito. Com a conjugação do Pix do Open Finance, vai permitir que as pessoas possam pagar através do Pix de forma parcelada, através de um processo de pagamento. Então, o exemplo que o Nathan trouxe ali, de fazer uma compra no canal mobile, além de comprar, ele poderá parcelar a compra de forma digital, tornando assim, ampliando o uso do Pix para outros serviços. Poderá também, no futuro, nesse trilho da conjugação Open Finance Pix, autorizar consentimentos para pagar serviços básicos, como água, luz, telefone, através de um débito autorizado previamente. Então, nós observamos, sim, e aí nesse trilho de serviço pode dar até parcelamentos, por exemplo, de produtos ou serviços governamentais. Então, nós observamos, sim, um potencial muito grande. Como eu falei, nós estamos no começo dessas jornadas e observando muito a nossa cultura, a nossa realidade. Então, ao observar esses aspectos do brasileiro, da sua vida financeira, de como podemos endereçar, dar alternativas e melhor experiência, esse, com certeza, eu vejo como capacidades tecnológicas, quando forem entregues ao setor financeiro, vai ampliar em muito esse uso da instituição de pagamento e do Pix dentro do Open Finance. Perfeito, Aristides. Muito obrigado. E agora, aproveito até para fazer, mudando um pouco aqui o pilar de perguntas, né? Volto para a Karen, que é aqui uma pergunta que eu tenho na perspectiva de desafios ou mesmo fatores críticos de sucesso. Karen, quais foram aí os principais desafios e aprendizados que vocês enfrentaram para criar ou mesmo conseguir colocar em operação essa oferta de iniciação de pagamentos? Legal. Eu acho que o primeiro desafio é a integração entre as instituições, né? Por ser um modelo novo e estar em construção como Open Finance de uma forma geral, então acho que o primeiro desafio é a gente garantir que, de fato, uma instituição consiga se comunicar com outra, né? E quando a gente fala no iniciador de transação de pagamento, a gente está falando de uma quantidade muito grande de detentores de conta, né? Então, acho que o primeiro desafio é esse. E por ser um produto novo, também é um desafio a gente ter processos que validem a conformidade e garantam essa integração, para que a gente possa garantir que está tudo funcionando antes de fato, ir para a produção, né? Hoje a gente ainda testa muito em produção.
o que por vezes acaba comprometendo ali a experiência do cliente. Então, acho que esse é um desafio mais de pano de fundo, né? De background, da gente colocar o serviço operacional. Um outro desafio, sem dúvida, é o conhecimento do cliente. É ele entender, né, essa nova jornada, é algo super inovador no mercado, já está apoiado no arranjo Pix, mas a gente está falando ali de uma autenticação a mais no detentor de conta, então explicar para ele como isso funciona, garantir uma jornada que seja palatável, que tenha uma experiência legal, mostrar que é um processo seguro, fazer ele entender, e é de fato uma quebra grande de paradigma, né? Eu confesso que até hoje, quando eu olho ali no aplicativo do banco e vejo ali trazer recurso de outro banco, eu falo, gente, isso é incrível, né? Eu estou no aplicativo do Banco do Brasil, estou acessando a conta de outro banco para trazer recurso. Então, é muito novo para o consumidor, né? Eu acho que informação também é um desafio. E acho que outros desafios que se apresentam, mas que eu vejo que já estão endereçados na agenda evolutiva, é o fato da gente hoje ter apenas um pagamento único, então acho que vai se popularizar muito quando a gente tiver pagamentos sucessivos, pagamentos recorrentes, e também outros arranjos, né? O Pix ele é um grande sucesso, mas a gente tem outros arranjos na indústria que já estão previstos, inclusive, né, de serem incorporados aí no roadmap, que eu acho que também vão ajudar na popularização desse serviço. E, por outro lado, isso falando muito da pessoa física, né? Mas até como os colegas comentaram, tem também o ITP as a Service, né? Eu acho que as instituições, os comércios eletrônicos, principalmente, né? Plataformas digitais, vão começar a descobrir esse serviço e, para eles, sim, vai ser muito importante a gente ter a integração de vários arranjos, né? Até mais do que para o consumidor pessoa física, vai fazer muito sentido para a empresa contratar um ITP as a Service que consiga prover solução para todos os tipos de arranjo de pagamento, né? Perfeito, excelente, Karen. Até aproveito para fazer uma pergunta para o Ivo agora. Na sua visão, Ivo, quais aplicações ou mesmo os casos de usos poderiam maximizar o sucesso tanto da implantação como da oferta de iniciação de pagamentos no Brasil? Perfeito, Eliseu. Bom, eu acho que assim, todos nós aqui acabamos tocando aqui dentro das nossas respostas aqui a questão da experiência dos nossos clientes, né? Mas como fator de sucesso. Mas o Aristides ele trouxe um ponto que para mim foi muito assertivo, que é a necessidade do cliente ou o hábito dos nossos clientes. Então, a iniciação de pagamentos está aqui, né? A gente já começou com Pix, como a Karen acabou de colocar, a gente precisa expandir para outros arranjos, né? Então, a gente tem aqui boleto, débito automático, quem sabe até mesmo colocar cartões aqui dentro da iniciação de pagamentos, mas a experiência ela precisa ser adequada à necessidade dos clientes, né? Então, hoje, quando a gente olha para o Pix, que ainda está na sua fase inicial, perto do seu potencial final como arranjo, né, tendo a transação ali pontual e instantânea, hoje a iniciação, ela inicia este arranjo, né? Então, hoje, as principais soluções que a gente vê, principalmente nas duas instituições que hoje têm em produção o serviço, é exatamente fazer o cash-in da conta, né? Então, como a Karen colocou, você ter a migração do saldo de uma determinada conta para a sua conta na instituição onde você está ali com o canal aberto, né? Mas quando a gente fala de e-commerce, por exemplo, que a gente entende que tem um enorme potencial aqui de alavancagem da iniciação de pagamento, principalmente nessa questão de experiência, a gente precisa avançar com o próprio arranjo do Pix para alavancar ainda mais o ganho e a vantagem que a experiência da iniciação de pagamentos nos traz. Então, eu acho que o principal ponto aqui é avançar com o arranjo Pix e, claro, a gente rapidamente conseguir incorporar esses outros arranjos dentro da iniciação de pagamentos, né? Hoje a gente fala, né, o Aristides acabou trazendo o exemplo da iniciação de um Pix parcelado, né, que facilitaria e alavancaria a compra ou utilização do e-commerce, mas a gente tem outros serviços que poderiam também alavancar, como, por exemplo, o próprio débito automático, né, que também seria um ótimo caminho nesse sentido, né? Então, quando a gente fala em termos de casos de uso, eu acho que eles estão muito mais atrelados aos próprios arranjos
né, e a necessidade dos clientes do que a iniciação. A iniciação ela está simplesmente trazendo esse enorme ganho de experiência e que a gente precisa realmente avançar dentro desses aspectos regulatórios e técnicos para conseguir embarcar, então, essas soluções dentro do ecossistema do Open Finance. Perfeito, Ivo. E até aproveito também para agora fazer uma nova pergunta aqui para o Aristides, no sentido de como é que o Bacen enxerga essa busca para encontrar aqui o balanço ideal entre fomento de competição, inclusão financeira, uma melhor experiência e até mesmo maximizar a eficiência do ecossistema financeiro como um todo? Eu acho que ele não está. Acho que ele caiu, Eliseu. Perdemos o Aristides aqui. Perdemos Então eu vou até mudar para uma outra pergunta. Então, aproveito para convidar a Ana Fusco aqui para responder, que é, Ana, na tua visão, quais são as principais perspectivas, e aqui pode ser desde experiência, novos modelos de negócio, ou mesmo educação da população como um todo, que são as mais críticas e que precisam ser observadas aqui até para eventualmente maximizar o sucesso da implantação de iniciação de pagamentos no Brasil? Ótima pergunta. Aqui, a gente já falou muito de experiência, né? A gente já falou de experiência, o que a gente está, como companhia, como segmento, a gente está vendo a jornada, etc. Eu acho que para ganhar um grande reforço aí, eu acho que é a parte educacional. Então, um dos pontos que eu vejo é a parte educacional da população. Então, igual a gente fez, né? Igual aconteceu na parte de Pix, deixar o pessoal mais confortável, como que funciona, né? Porque a gente ainda tem muito medo, né? As pessoas têm muito medo. A gente que já está no dia a dia, a gente sabe como funciona, mas as pessoas acabam tendo um pouco de receio. Então, tendo essa comunicação, tanto das empresas quanto do Banco Central, mostrando a segurança, etc., eu acho que esse é um dos maiores desafios. E a gente já comentou bastante aqui sobre a jornada, né? Então, não vou falar mais do mesmo, mas eu acho que a jornada também é uma experiência muito relevante aí para o cliente final e também para o estabelecimento, né? Então, se a gente for dar uma olhada no que a gente vem crescendo, vem agregando, a gente já comentou de Pix, colocar Pix parcelado, outros arranjos de meio de pagamento, eu acho que isso também ajuda muito o consumidor que não possui, não só trabalha com débito, mas também com crédito, que é a grande maioria da população. Perfeito, excelente. E até fechamos essa parte mais focada na perspectiva aqui de desafios. Não sei se o Aristides voltou aqui, Aristides. Tem uma última perguntinha só para a gente poder fechar essa parte de, na tua visão, como buscar aqui o balanço ideal para combinar tanto fomento de competição, inclusão financeira, ou até mesmo maximizar a eficiência do ecossistema financeiro como um todo na utilização de iniciação de pagamentos? Particularmente, que a gente vai ter que buscar muito a questão do fomento à competição, ela está intrinsecamente relacionada, como se fomenta a competição, a busca de eficiência. Quando às vezes você começa a ver redução de custos, interoperabilidade, padronização, que são princípios do Open Finance, você, dentro desse processo, você leva a uma redução de custos. Ao levar a uma redução de custos, você possibilita a longo prazo que os serviços e produtos financeiros se tornem mais acessíveis à população. Então, a conjugação, muitas vezes fala o balanço como se fosse, as pessoas podem pensar que são antagônicos, pelo contrário, estão intrinsecamente relacionados. Ao você trabalhar em cima desses três pilares, você consegue tornar serviços financeiros mais inclusivos e, consequentemente, um aumento da base de pessoas que estão utilizando realmente produtos e serviços financeiros. Lembrando bem que diferente de outras jurisdições, para nós, inclusão financeira não é ter simplesmente acesso ao meio de pagamento digital, mas é sim ter acesso a todo o portfólio de produtos e serviços financeiros, seguro, crédito, investimento. E para isso precisamos trabalhar de forma eficiente nesses pilares, dessa redução de custos. Pagamentos, e eu gosto muito de sempre dizer, o setor financeiro é baseado em dois pilares, né? Pagamentos e dados. Se nós trabalhamos nesses dois pilares, aumentando a competição, consequentemente, os produtos e serviços financeiros serão cada vez mais acessíveis à população. Excelente, Aristides.
E partindo agora para a nossa perspectiva, o pilar final aqui de perguntas, eu convido o Ivo para começar a entrar nessa discussão de perspectiva de futuro. Ivo, que oportunidades de diversificação ou mesmo de inovação que poderiam ser exploradas aqui no entorno de iniciação de pagamentos, na sua visão? Quando a gente olha para o potencial que é alavancado pela iniciação de pagamentos, assim, é realmente aqui um quarto escuro, onde a gente vai encontrar diversas oportunidades ainda a serem descobertas, né? Mas quando tangibilizando aqui o que a gente já tem, né, habilitado, por exemplo, soluções já implementadas, como por exemplo a questão de cash-in das contas, a gente já começa a ver aqui a capacidade completa do cliente fazer a gestão dentro daquele seu agregador, né? Dentro da instituição que o cliente escolher para fazer toda a sua gestão de conta. Então, esse é o esperado, né? Mas isso agregado à inteligência artificial por trás, ao entendimento do fluxo financeiro do cliente, tanto passado quanto futuro, a gente começa a ver aqui um nível de economia, de custo financeiro para os nossos clientes, não só questão de custo transacional, né? Então, como, por exemplo, você pode otimizar todo um fluxo de caixa de uma empresa em diversas instituições, garantindo que ela tenha o máximo rendimento sobre aquele capital parado ou o menor custo em termos de necessidade de empréstimo de curto prazo, né, com cheque especial, overdraft. Então, você começa a desencadear um benefício muito potente em termos de redução direta de custo financeiro para o cliente final, né? E potencialmente, inclusive, se alavancando aqui, quando a gente fala de pessoas físicas, né, que tem maior dificuldade em, de repente, fazer ali a sua poupança, os seus savings, você começar a definir regras através de gamification, por exemplo, para que você conseguir, dentre as diversas contas e fluxos financeiros passados e futuros do cliente, ajudá-lo a poupar, né, ajudá-lo a atingir um plano financeiro. Então, assim, a alavanca que esse comando e controle do cliente tem sobre suas diversas contas através da iniciação de pagamentos desencadeia esse enorme potencial. E como eu disse mais uma vez, eu acho que é importante a gente contemplar dentro desse arranjo, ou dentro da iniciação de pagamento, todos os arranjos hoje vigentes, que têm ali as suas diversas características, mas se complementam hoje, né? A gente vê ali uma enorme ambição do Pix em trazer uma série de funcionalidades, né, para trazer essa amplitude, mas eu acho que isso vai acontecer com o tempo, e a gente tem capacidade de trazer para a iniciação de pagamentos todos esses benefícios dos outros arranjos, antes mesmo de ter esse avanço dentro do arranjo do Pix. Então, eu vejo que a gente está num processo de construção, ainda engatinhando, né? Mas que vem com crescimento e uma velocidade muito rápida. Acredito que até meados do ano que vem, né, a gente tem hoje um planejamento de evolução para iniciação de pagamentos, já partindo para uma versão 2 das APIs, assim como a gente tem agora um planejamento para a fase de dados, né, previsto para 30 de outubro, a gente já tem uma V2 plenamente funcional dentro do Open Finance. A gente vê uma projeção para o início de 2023 de uma V2 para iniciação de pagamentos, que também vai auxiliar aqui e fortalecer novos entrantes dentro dessa jornada com uma maior velocidade e uma maior interoperabilidade. Então, eu acho que a gente está com um caminho super bem traçado e a gente deve ver uma parte dessas inovações acontecerem ainda no próximo ano. Excelente, Ivo. E até indo para a próxima pergunta que eu faço para a Ana Fusco, quais as oportunidades em combinar aqui as perspectivas tanto de relacionamento com consumidores como também com os lojistas? O Ivo comentou algumas oportunidades aí criadas para o consumidor final. Eu vou focar bastante agora no lojista, porque acredito que o lojista ele acaba diminuindo, né, a interação necessária de vários meios de pagamento. Pode ter só apenas a integração do ITP. Então, para ele, facilita muito essa parte. E como benefício, tanto para lojista quanto para consumidor final, a gente tendo o benefício tanto de dados quanto da parte de meio de pagamento, a gente consegue ver diversas soluções aqui que já foram citadas
como crédito, melhores ofertas, né? Gestão consolidada de meio de pagamento, até mesmo essa parte de gestão pessoal, né? Que o Ivo comentou bastante. Eu acho que tanto para o lojista quanto para o consumidor final, quando a gente, né, tiver já saindo né, parar de engatinhar e a gente começar a ganhar mais tração, principalmente do consumidor final, eu acho que isso vai ser um grande atrativo aí, pensando no futuro para o meio de pagamento, principalmente de TP e detentora de contas, quando a gente fala internamente. Perfeito. E aproveito para fazer também aqui uma pergunta adicional para o Nathan. Nathan, na sua visão, quais são as fontes de receitas aqui que podem ser exploradas direta ou indireta no tema de iniciação de pagamentos? Eu queria reverberar o que a Ana falou sobre educação, tá? Antes de responder diretamente essa pergunta, quando você olha iniciação de pagamento no mundo, a maior parte das pessoas não fazem porque não sabem o que é, certo? Assim, iniciam, tem um redirect, o ambiente ali do banco é desconhecido, e vamos cancelar, parece uma fraude. A gente não falou pouco sobre segurança aqui, né? Mas a gente vem de um cenário brasileiro, de um dos países em cartão que mais tem fraude, né? A gente sabe com o Pix, obviamente, que não permite no processo de pagamento, mas muita gente abusa a questão do pagamento instantâneo, né? Então, educação é primordial no processo de pagamento, porque a pessoa tem a percepção de segurança, sabe que, né? E a experiência aliada, obviamente, à educação, torna com que as pessoas realmente façam adesão àquilo, né? Mas indo para o teu ponto, tá? Eu queria muito, eu entendo que a introdução da possibilidade de você fazer pagamentos recorrentes com iniciação de pagamento conectado com, obviamente, qualquer arranjo, mas principalmente o Pix, vai ser um marco de adoção. E a razão que eu afirmo isso é porque a nossa vida é baseada em recorrência, né? É baseada em subscription. Hoje você acorda, você vai na academia, que você provavelmente está pagando um débito direto, né? Ou você pôs ali, obviamente, no parcelamento, né, do teu cartão de crédito, você está ouvindo Spotify, enquanto você faz academia que você assinou, né? Depois você vai, não deu tempo de fazer almoço, você pede um iFood, né? Que está ali o teu cartão já cadastrado, a tua experiência é isso. Para ir da academia para voltar para casa, você pegou um Uber, que você entrou e saiu e não teve nenhuma experiência de pagamento, tudo isso aconteceu, você pagou diversos serviços e produtos sem ter, obviamente, praticamente tirado a carteira do bolso, né? Então, literalmente, isso é um mundo físico, online. Então, quando a gente pensa em a iniciação de pagamento como um consentimento para um único pagamento, legal, é o que o Pix está fazendo hoje, dá para ser aplicado para vários arranjos. Mas quando você pensa um consentimento para múltiplos pagamentos, você está aliando com o estilo de vida que hoje é atual. Eu vou na Amazon e meu cartão está lá. Eu vou lá, adiciono no carrinho e pago. Fim, né? Assim, eu não adiciono o cartão, não tenho redirecionamento para lugar nenhum. Se eu já dei meu consentimento para a Amazon retirar dinheiro da minha conta, né, de forma prévia, isso muda totalmente a experiência. Você está fazendo um mimic do Card on File, né? Que hoje é muito avançado do ponto de vista de experiência do usuário, né? Então, eu entendo que esse consentimento para múltiplos pagamentos, seja isso em parcelamento, seja isso em débito em conta, né? Que é o que a gente chama de VRP em UK e na Europa, Variable Recurring Payments, é um marco porque une o que hoje a gente faz no nosso dia a dia. Eu acho que isso é muito importante e isso vai ter uma migração de volume. Falando da tua pergunta, tá? Receita. Eu acho que tem muitos casos de uso, tá? E vai ter uma migração para aí, essa é a primeira. Eu acho que B2B é um monstro de possibilidades, tá? Desde você ter um RP, utilizando o Open Banking para fins de iniciação de pagamentos, fazendo tudo do teu RP para uma, né, coletando pagamentos, reconciliação financeira. A gente está em 2022 e o James falou aí no começo do nosso papo um monte sobre uma das principais vantagens de ser reconciliação financeira, né? Então, isso é uma dor dos negócios, né? Você está falando pagamentos através de apps de mensagem, WhatsApp, conversational commerce, né? Então, você tem uma série de aplicabilidade onde você está trazendo, obviamente, segurança
você está trazendo rapidez e experiência para o que o usuário está no dia a dia dele, né? Então, eu vejo realmente com um shift até de como hoje o usuário está pagando para se tornar ainda mais simples, mas mais barato, mais fácil para o lojista também oferecer a mesma experiência que hoje ele oferece com outros métodos de pagamento, tá? É isso. Perfeito, perfeito, excelente, Nathan. E eu vou para a minha última pergunta para o José Camargo. Em rápidas palavras, José, seria iniciação de pagamentos aqui uma potencial evolução de provedores de pagamentos ou até mesmo de um adquirente? Qual a sua visão em relação a isso? Eu acho que assim, é inegável, né, que com o sucesso do Pix, né, ganhando cada vez mais espaço ali no checkout, tanto físico como de e-commerce, né, existe o interesse, no mínimo, curiosidade dos lojistas em explorar a iniciação, né, até porque reduz custo, né, um pouco do que o Aristides falou, né, se aumenta a competitividade, reduz custos de intermediação e, ao mesmo tempo, se abre uma nova janela aí de oportunidades, né. Eu acho que, assim, acredito bastante que num curto espaço de tempo, né, naturalmente aqui a adquirência, né, com cartões, ela ainda é dominante, será dominante no curto, médio prazo, mas assim, é provável que a gente tenha ali um crescimento, acho que exponencial, como a gente teve com o Pix, né, nesse caminho de iniciação. Acho que, assim, tem uma sensibilidade aqui, né, que acho que a gente traz cada vez mais, conforme for evoluindo a agenda, né, regulatória do próprio Banco Central, conforme for evoluindo as entregas do Pix, tudo isso aqui também a gente consegue acelerar de uma maneira ainda mais rápida, né? Então, assim, acho que tem essas vantagens, né? Assim, mas acho que tem oportunidades aqui, como já foi dito, né? Acho que tem, primeiro, aquela questão de você estar presente na plataforma do cliente, né? Abre espaço ali para você oferecer outros produtos e serviços, né? Agregados. Então, tem ali até valores agregados de conciliação, que foi muito dito aqui, mas passar um pouco ali no que o Aristides falou também do BNPL, né, créditos parcelados, seguros, e a gente pode ampliar muito, isso aqui pode ir para investimentos, para outras frentes que a gente consegue usar a iniciação, trazendo recursos de outras instituições, tudo para dentro da sua, né, da onde você está concentrando, onde você consegue trazer experiência para o cliente positiva, que ele consegue fazer uma série de aplicações desse recurso em maneiras diferentes, né, seja na sua baixa de caixa, na sua entrada de caixa ali, né, na sua sobra de caixa, né. E só para finalizar aqui rapidamente, assim, acho que a iniciação ela traz uma grande oportunidade, assim, o iniciador, né, de criar um relacionamento com o pagador fora do ato do pagamento. Então, ali, a gente fazendo ali um paralelo, né, com aplicativos de Pay, né, que possuem esse espaço, né, de se relacionar pós-compra, a iniciação traz isso, né, porque quando a gente junta um pouco ali da fase 2 com a fase 3, né, se a gente traz o dado desse pagador, e aí a gente pode explorar, né, essa oportunidade junto a esse pagador também, e um pouco tocando no ponto do James lá, de data, né? Data, de fato, aqui você traz ali uma oportunidade de explorar uma série de outras visões, né, e até mesmo de atingir pessoas que hoje não são seus clientes, usando essas duas etapas aí de fase 2 e fase 3, integradas. Então, aqui, usando criatividade, tem muita oportunidade, como a gente já viu aqui na fala de todo mundo, né? Excelente, Camargo. Aproveito aqui para finalizar esse incrível painel. Tivemos aqui uma discussão super rica. Quero agradecer aqui todos os nossos convidados, tanto o James como também os nossos convidados aqui do Brasil. Aproveito também para agradecer toda a organização do OBI. And Ellen, I will back to English and I return the word to you. Thank you very much for this opportunity. Oh, it's absolutely our pleasure, and thank you for hosting this so brilliantly. And let me just say, you have been one of the most amazing hosts, and the prep that you have put into this. We shared this in the speaker's briefing call. Hats off to you. You have been the ultimate professional. So thank you very much, Alicio, and to Edalini and all of the panel. I can't wait to be working with you again. But let me just say a thank you to all of our panel in Sao Paulo. I actually think that the UK and our global audience has a lot of lessons to learn from Brazil. We kicked off with
James and I talking about the best use case in the world. Our aim was clearly to inform and inspire. But the more I talk to people, whether it be over breakfast, over lunch, it has to have some gastronomic Brazilian delight in it. There's a lot that I want to share with our community. So I have been asking our new friends at BV and AB FinTech to write some blogs and to record more film content. And that's an open invitation to everybody on our panel. I see the amazing traction that we have from our campfires with our global audience. We are in the process of completing our Open Finance Index. And this is a piece of work that we are completing with the DIT, Oxford University, the World Bank, Accenture, and our good friends at NatWest. And this is going to be the first data-driven view of open finance globally. And I have had a sneaky peek at the results. And let me tell you that Brazil clearly is going to be the hottest place on the planet to watch out for. And I really can't say any more than that. So, James, we had a moment in time when we were leading the way, and I do think that there is a huge amount that we can still share with the rest of the world. But I think that we're going to have to get a bit of a shimmy on, because there's a lot that we can learn from Brazil. And in particular, that would be the relationship that they have with Pix. It is quite phenomenal that people talk about Pix, which is the equivalent of our faster payments. I was literally waiting for an Uber this morning. Everybody takes an Uber in Brazil, or São Paulo rather. And I was looking at a banking app, as you do if you're in payments, and from Nubank, and there was Pix, and people were taught, everywhere I have been today, people talk about Pix. And it is quite phenomenal, the relationship that you have with Pix. We don't talk about faster payments with such advocacy or such affection. So I do think there's a lot that we could all learn, rather, from everybody in the ecosystem in Brazil. So all that remains for me is to say thank you very much. James, it was an absolute pleasure. Thank you for sharing His Majesty's revenue and customs use case and the amazing, fabulous success story of EcoSpend. You truly are an inspiration. And thank you to all of our panel today. All that remains is to say, Ita logo. I think, obrigada. I know I can say that one. And a good thank you, and a big thank you rather, to the OBE team. What we will be doing is sharing this content on social media. So I would ask everybody in São Paulo and the wider ecosystem in Brazil to share it. You have an amazing story to share with the rest of the world. Let me try that again. Eta logo. Thank you very much. Obrigado.